Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e como eu prometi no programa anterior, hoje a gente vai fazer um passeio completo pela exposição Ronaldo Azeredo, o mínimo múltiplo incomum. Esse in é entre parênteses, pode ser comum, incomum, em comum, uma obra que tem a curadoria da professora de literatura, mestre em literatura pela Universidade do Espírito Santo, Marli Siqueira Leite. Ela vai dar uma verdadeira aula de literatura brasileira, de concretismo desse grande poeta, Ronaldo Azeredo. Começar desde Rô, que é o seu primeiro poema de 1954, até a última obra publicada lá, Bis, os Dois. Um livro mais de tato, que tem a ver, tudo lógico, com a poesia concretista, passando por Velocidade, passando por obras maravilhosas. Esse programa é, de fato, uma aula de literatura brasileira e eu te convido a assistir. Antes de a gente começar, eu tenho a tradicional mensagem do jornal Diário de São Paulo. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo, jornal tem que ser diário. Muito bem, agora que vocês viram a mensagem do Diário de São Paulo, a gente vai para um rápido intervalo comercial de 1 minuto e aí sim começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Bomba, bomba! Nada a ver com a Avenida Paulista, nosso cenário de fundo, nem com as manifestações. Só uma homenagem ao velho turco Ibrahim Sued, que começava ou terminava suas grandes intervenções na televisão proclamando bomba, bomba. E a bomba, bomba é para mostrar uma exposição de poesia concreta. Por isso eu estou aqui na Casa das Rosas e vou conversar com a curadora da exposição de Ronaldo Azeredo, poeta concretista, minha amiga, professora de literatura, mestre, Marli Siqueira Leite. Marli, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar a respeito, mais um pouco, falar a respeito da obra do Ronaldo Azeredo, né? Tive a oportunidade de fazer essa exposição aqui na Casa das Rosas, apresentei o projeto para o Frederico Barbosa e ele aprovou, era um desejo dele também. E, para mim, foi uma felicidade poder concluir a minha dissertação de mestrado com essa exposição, com a obra completa do Ronaldo Azeredo. E a gente vai mostrar um pouquinho, não dá para mostrar tudo, que a exposição é muito grande, exposição que vai até 4 de agosto, né? Exatamente. Quer dizer, o pessoal tem tempo para assistir. Mas eu começo lendo aqui. Resisto, resto, Rô. Rô é a primeira poesia de 54, né? Exatamente. O que significa essa recepção aos visitantes? Pois é, esse foi o primeiro poema de Ronaldo Azeredo, ele tinha 17 anos apenas, ele produziu esse texto em 1954, nós temos aqui na abertura um destaque
ao final do poema, na verdade, mostrando que o poeta resiste aqui poeticamente. Rô é um apelido afetivo, um apelido do Ronaldo, principalmente quando novo, depois se perpetuou, como as pessoas mais próximas o conheciam, né? Então, a gente abre a exposição dizendo que ele resiste aqui poeticamente. Então, é o primeiro poema que nós vamos ver nessa primeira sala de 1950, com todas as produções do poeta. Então, vamos lá ver. Como a Marli falou, a gente vai ver a primeira obra de 54, né, Marli? Exatamente. O Ronaldo não tinha visivelmente nenhuma preocupação assim com a literatura, nenhum envolvimento, embora as irmãs fossem intelectuais e ele tivesse ali um respaldo, né, uma bagagem. Ele chegou a morar com Augusto de Campos e Lígia aqui em 1954. Ele, de repente, surpreendeu o poeta Augusto de Campos, seu cunhado, com esse primeiro poema, Rô. É um texto em que você já percebe que há uma ruptura com o verso, né? Ele utiliza o espaço da página de uma maneira inusitada. Não temos aí estrofes, mas partes, né? Que cada parte contém um todo, na verdade, esse desgaste, essa ruptura, inclusive com a sintaxe e com a palavra. É o poeta rato corroendo tudo para construir a sua obra. Você fala no seu trabalho da poesia sem palavras, né? Poesia concreta, é óbvio. Mas a gente vê aqui, apesar de tudo, ele trabalha muito com vocabulário. Tem essa obra marcante dele, o A e o Z. Vamos mostrar um pouquinho isso aqui? O cinegrafista Marcão vai mostrar, enquanto você explica para a gente. A e Z. No A, a gente vê A, ave, A-V, da avó, mas se a ave é da avó, sem ovo, como voa? Em voando, perde o voo. Como? Como é que explica isso? Pois é, esses dois poemas fazem parte das 4 obras que foram apresentadas na primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, no MAN, em 1956, aqui em São Paulo, e no prédio do MEC, em 1957, no Rio. Esses dois poemas, A e Z, foram apresentados lado a lado. O Ronaldo brincava muito com A e Z, até por conta do seu nome, Azeredo, né? Ele sempre destacou o A e o Z, e também porque é a primeira letra e a última letra do alfabeto. Então, o Ronaldo esteve sempre à margem, meio escapando do alfabeto da palavra. Aqui, nessa década de 50, a gente ainda percebe a presença forte da palavra, mas sempre explorando o seu lado visual, seu aspecto sonoro e visual, né? Numa linguagem, como Joyce chamou, de linguagem verbo-voco-visual. Então, ele fez isso muito bem. Mas depois a gente vai perceber, ao longo do percurso, que ele vai se aproximando das artes visuais, né, e se distanciando da palavra. Agora, a gente tem ali o que eu poderia chamar de ícone, né, da poesia concreta, que é o Velocidade. Pela forma, até matemática, né, que você estava explicando, geométrica. Velocidade é a grande obra do Ronaldo Azeredo. Sim. É um poema que se tornou emblema da poesia concreta, né, que exportou a poesia concreta também para outros lugares. Em todas as antologias que a gente vê fora do país, inclusive, Velocidade aparece com destaque, né? E por quê? Porque ela concentra os ideais concretistas com muita perfeição, né? Embora o Ronaldo, mais novo do grupo, meio que viesse atrás dos outros mais velhos, com um repertório, uma bagagem cultural, intelectual maior, o Ronaldo deu uma resposta também surpreendente, como deu no primeiro poema, né? E Velocidade, você tem a decomposição de uma palavra, explorando o que ela tem de mais motivado, né? Velocidade dá um destaque ao V, né? O V, que é uma letra geométrica por si só, lembra muito o quadro do Sassilotto, Luiz Sassilotto, que é todo também em triângulos, né? Fiz até uma relação com a obra do Sassilotto na minha dissertação. E a velocidade não está fora do poema, ela está na decomposição da palavra no espaço da página, né? Então, visualmente ela está presente e sonoramente a velocidade está presente. Isso é concretismo. Isso é poesia Sassilotto, que, para nosso orgulho, é andreense, né? Pois a gente vê muito lá Santo André. E Rua do Sol? Você me contava um detalhe de Rua do Sol, o fato do movimento do sol, e algo que eu aprendi agora com vocês. A gente está aprendendo coisas todos os dias. Que
é a única língua em que o sol tem o formato do sol, que é a letra O no meio. É isso? É isso. Os concretos, eles exploravam, né, muito a visualidade das letras. E faziam uso desse acaso e, às vezes, até buscavam a motivação original daquela letra, né? Porque a gente sabe que, na origem da escrita, havia uma motivação, né? O sumério, por exemplo, vaca, Aleph, a primeira letra era a cara da vaca. Isso formou o A. Então, na origem, há uma motivação. Com o tempo, essa motivação foi se perdendo. E os poetas, de um modo geral, buscam essa motivação, né? Principalmente os que exploram a visualidade. Os concretos foram buscar isso. E aqui nesse poema, a gente tem na horizontal a rua, né? E o sol, que contém a letra L também, que faz erguer, né? Que é um movimento vertical, e com o sol dentro da palavra, o que acontece só na língua portuguesa. Ele foi explorar esse acaso, né? Visualmente. O sol, então, se põe no espaço da página e reaparece aqui, dá sinais de reaparecer, de se pôr novamente, né? De nascer novamente. Então, é um poema plástico, é uma pintura em palavras. E esse movimento do sol a gente vai ver depois em leste e oeste, né? Que também. A gente tem essa definição dessa mesma época, né? Oeste e leste. Esse poema, ele é de uma simplicidade, basta olhar, né? Oeste a oeste, leste a leste. Então, ao mesmo tempo, é essa simplicidade que o Ronaldo Azeredo conseguiu em muitos dos seus trabalhos. Embora, em alguns casos, nós vamos ver a partir da década de 70, haja poemas bem enigmáticos, simples, utilizando poucos recursos, mas bastante complexos, né? Que demandam mais sensibilidade do que um conhecimento, uma grande bagagem intelectual. É isso que eu acho que é diferente no caso do Ronaldo. Agora vamos falar um pouquinho só antes da gente partir para... Tem o solitário, o solidário, tem... Nossa, a gente vai ficar aqui, dá para fazer uns 3 programas diretos. É lógico que a gente vai ter que chamar um pouco a atenção do telespectador, porque ele vai visitar essa exposição maravilhosa. Isso que é o importante, né? Que a entrada é gratuita. Isso. E é um presente para a população de São Paulo e tal. Agora, me diga uma coisa, eu, infelizmente, não pude comparecer à abertura, gostaria de muito ter vindo aqui, estava toda a família aqui do Ronaldo Azeredo, estava Augusto de Campos, né, um poeta maravilhoso, que acho que o país deve muito a essas cabeças, essas gerações, né? A gente está nessa casa que o espaço leva o nome de Haroldo de Campos, são figuras maravilhosas da nossa cultura, da nossa literatura. Como é que foi? Fala um pouquinho da tua emoção na inauguração dessa mostra. Pois é, foi um prazer e uma emoção realmente muito grande receber toda a família aqui. Inclusive Sila, que é irmã do Ronaldo Azeredo, ele tinha uma relação com as irmãs assim, muito forte. Lígia, quando foi falar agora na última entrevista, se emocionou falando do Ronaldo, porque elas eram protetoras dele, e elas estavam aqui presentes. Augusto Campos, que ele já tinha a minha admiração como poeta, sempre fui, acho que é uma grande cabeça, ainda a gente precisa de estudos ainda para valorizar, explorar tudo que ele pôde nos oferecer. Haroldo, Décio, mesma coisa, são grandes cabeças, como você disse. E eu já era uma grande admiradora como leitora e passei a ser como pessoa, porque ele foi generosíssimo, abriu a porta da sua casa, dividiu comigo, me presenteou com poemas e obras importantes para eu poder entender esse processo todo. Então, eu fiquei muito emocionada com a presença dele, com a apresentação do Cid Campos, que cantou aqui para a gente a versão dele da Água, que é um poema de 56. Então, elas estavam... A esposa, a Medéia Azeredo, ela foi fundamental nesse processo. Ela me emprestou obras, ela me presenteou com obras, ela abriu o arquivo pessoal do poeta, então eu tive acesso às fotos, recortes de jornal, que a gente pôde expor também, tem algumas vitrines aí com esse material. Agora, tem um dado que é interessantíssimo, eu estava lendo no release, muito bem preparado pela assessoria de imprensa aqui da Casa das Rosas. Você, lógico, você já estudava a obra do Ronaldo Azeredo, já conhecia, mas o contato com o Ronaldo se deu de uma forma até inusitada, né? Foi. Porque você estava numa aula, usou o poema Velocidade
E o neto dele, é isso? É neto isso. virou e disse o seguinte: esse poema foi meu avô que escreveu. Aí você começou a ter contato, depois, na sequência, um outro, acho que neto, e que acabou te proporcionando o encontro com ele e o contato, né? Foi. Eu sempre gostei de poesia concreta visual. Minha formação foi na PUC de São Paulo e ali concentrava um grande grupo, né, que tinha relação. Haroldo foi professor da PUC, não foi meu professor, infelizmente, mas esteve na PUC, na minha sala de aula, lendo Galáxias. Então, havia um envolvimento muito grande da PUC com os concretos. E eu sou cria desse envolvimento, então eu sempre gostei. E sempre desenvolvi um projeto com poesia na escola. Por isso que eu acho que assim, os professores devem levar a poesia para a escola, né? Não como uma obrigatoriedade, não para fazer prova, mas para degustar a poesia, a boa poesia. E nesse ano específico, foi em 99, eu apresentei o Velocidade e o Cidade do Augusto Campos, que para mim são dois poemas que dialogam entre si. E fizemos uma leitura dramática do poema em sala de aula. Para minha surpresa, ao final da aula, o aluno se levantou e falou: professora, o primeiro poema é do meu avô, o segundo é do meu tio-avô. Eu nem sabia que o Ronaldo Azeredo era cunhado do Augusto Campos. Fiquei sabendo, e aí, imagina, se já tinha uma vontade, um gosto, né, já apreciava a poesia visual concreta, aí que eu fui pesquisar. 2 anos depois, dei aula para o Henrique. Henrique já me conhecia e falou: olha, minha mãe preparou um chá, está disposta a preparar um chá com poesia para você conhecer o nosso avô. Falei: nossa, é o maior prazer. E ele saiu de Perdizes, foi até o Jardim Europa, colocou todos os poemas sobre a mesa, me presenteou com a pirâmide, que eu vou mostrar ao final do percurso, que é uma síntese da obra dele, uma antologia diferente. E assim a nossa relação começou. Depois eu fui ao lançamento de Labisos 2, que é um poema para ser tateado, né? Olha que desafio que ele nos proporciona, né? Tatear, é para fechar os olhos e passar as mãos nesse poema. E aí eu fui ao lançamento e ele me pediu para escrever um artigo sobre o Labisos 2. E aí eu falei: poeta, eu tenho que me preparar para isso. Eu acho admirável a obra, mas eu, sinceramente, não tenho condições de escrever um artigo agora sobre isso. E foi o que eu fiz. Então, tive a oportunidade de fazer primeiro a especialização, já com o projeto do Ronaldo, depois o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu fiquei sabendo que o Ronaldo tinha falecido. Quer dizer, ele não ficou nem sabendo do projeto da pesquisa. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Ferreira Goulart já nos ensinou que a poesia, quando chega, não respeita nada, né? Nem pai, nem mãe. Agora, a poesia, ela tem um senso da realidade e da presença. Eu estava ouvindo, tem a parte gravada aí, e o poeta mesmo, na voz dele, falando: passeata, portões abrem, passeata, portões fecham, passeata, patrões abrem. E eu estava lembrando, a gente está gravando, o programa aqui é muito transparente. Um dia depois dessa grande manifestação que teve na quinta-feira, aliás, nós adiamos a gravação em função da manifestação, e eu diria até que em respeito à manifestação, porque essa manifestação dos jovens precisa ser muito bem compreendida. Tem gente se metendo a fazer análise, mas isso não é tão rápido assim para entender, não.
a gente precisa reconhecer que tem importância muito grande em cada movimento desse. E o poeta já sabia disso, né? Parece que ele te brindou aqui. E o neto dele já escreveu isso no Facebook, exatamente, dizendo o seguinte, porque no dia também que você estava inaugurando, falando de resistir, havia a resistência lá fora. Então, para quem acha que a poesia é mero diletantismo ou contemplativo, a poesia é muito mais concreta do que a gente imagina, né? E muito mais à frente do seu tempo, né? Os poetas estão sempre à frente. Por isso que eu acho que Ronaldo ainda não foi visto, né? Porque leva um tempo. Os leitores, de modo geral, levam um tempo para assimilar esses movimentos. E como eles estão muito à frente do seu tempo, há um período aí de absorção de tudo isso e de compreensão de tudo isso. Eu acho que esse é o momento do Ronaldo aparecer. E por isso a gente vai continuar vendo aqui. Falou, então, agora, a gente vai ver o passeata que eu mencionei agora há pouco, né? Exatamente. A gente deu um destaque a esse trabalho, né? São várias pranchas, na verdade. O formato do poema é em passeata, né? E esse jogo dúbio, né? Tem esse espaço entre portões abrem, patrões fecham, enfim, essa luta corpo a corpo está visualmente representado aqui no texto, né? Como as palavras se apresentam no espaço da página. E essa dualidade, esse confronto, termina em portões abrem, né? Então, há um otimismo aí do poeta em relação a esse debate, esse conflito, essa busca pelos seus direitos. A poesia concreta ela é muito questionada e muito criticada pela falta de engajamento, né? Isso é uma questão que está até hoje presente na universidade. Eu acho que essa discussão, às vezes, não leva a nada, né? E às vezes, até separa... A gente, na verdade, falando de poesia, a gente tem que somar, né? Eu acho Tudo que é o seu momento... mais do que criticada, ela é muito patrulhada, né? E a patrulha, em qualquer momento, ela tem que ser repensada, né? Tem. Eu acho assim, eles construíram uma linguagem revolucionária. Foi a forma deles serem revolucionários. A gente não precisa ser revolucionário diretamente, ao pé da letra. E eles foram revolucionários. Quando você faz uma arte que faz você sair do lugar, questionar o que está posto, que seja a sintaxe, que seja a estética presente, atual, eu acho que você está desafiando para ser revolucionário também. Então, mas mesmo assim, eles fizeram poemas na década de 60, claro, com aquele entorno, a Revolução de 64, esses conflitos patrões empregados, e o Ronaldo, a produção não é tão extensa assim, porque a poesia concreta, no final da década de 60, ela já finaliza esse primeiro ciclo, né? Ela continua em outros trabalhos, de outras maneiras, mas esse ciclo primeiro da poesia concreta se fecha no final da década de 60. Até por conta do tropicalismo, outros movimentos tomaram levaram à frente, né, essa bandeira deles. Mas, então, a produção ela é bem pequena, mas são poemas que eu acho muito significativos. Você falou do tropicalismo, o Caetano usa muito isso. Em todas as suas letras, em todas as suas manifestações literárias, né? Caetano musicou, né? O Pulsado, Augusto, quer dizer, ajudou a popularizar essa linguagem deles, que é tida também não só como não engajada, como muito intelectualizada, muito distante. Você tendo contato com esses poetas e com a obra dele, você vê que, na verdade, que tem uma simplicidade muito grande e é enigmático, como qualquer poema é enigmático, precisa ser decifrado e compreendido. E eu acho que os jovens estão mais abertos a isso. Tanto é que você leva, como eu levei, poemas visuais como o Velocidade, o Cidade, do Augusto de Campos, Nasce e Morre, do Haroldo, que é um poema belíssimo, tem uma receptividade entre os jovens que impressiona. E eles produzem. Então, eu acho que a gente precisa se abrir para outras formas de poesia. E isso é da década de 50. Pois é. Para ver como a gente absorve tardiamente as coisas, né? Verdade. Vamos continuar vendo aqui. Aqui, a gente tem outras duas questões. Nesse poema, é um poema que a gente chama poema código ou semiótico, porque ele tem uma chave léxica para ser decifrado. Então, o vermelho é o escravo, o azul é o sonho. E ele faz assim um recorte de revistas, uma arte bem pop essa, né? Já entra com a cor, que é uma novidade para a década de 60.
embora o Augusto de Campos, lá em Poeta Menos, ele já tivesse explorado a cor, né, numa referência ao Mondrian, às artes visuais, mas ele faz aqui, então, aquilo que é proibido, né, aquilo que, olha os sinais aqui do militar, né, ele que fugiu da escola militar, então entra como escravo, o proibitivo, né, aquilo que não pode, e o desejo, o sexo, né, a comida, enfim, aquilo que ele sonhava, né, e ali a fusão dos dois no sol, do sonho e o escravo, quer dizer, um equilíbrio dessas duas pressões. Exatamente. Então, é um poema código. Esse também com engajamento. Você vê que tem uma crítica aqui, tem uma questão política muito forte, né? E até social, a questão do dinheiro, enfim. O imperialismo. Exatamente. E aqui, esse também é dessa fase, só o Décio Pignatari, o Ronaldo Azeredo e o Luiz Ângelo Pinto, que fizeram poemas desse tipo, poemas semióticos ou poemas código, que foram muito criticados também. Isso não é poesia, imagina isso em 63, né? Então, veja, esse é de 64, o Labor Torpor. A chave léxica, o labor é o branco, o torpor o preto, né? Então, aqui é um poema metalinguístico, é um poema que fala da própria arte da poesia, né? Ou da arte de modo geral, em que num tabuleiro de xadrez, né, há esse jogo, né, calculado, pensado, mas ao mesmo tempo o insight, aquilo que foge ao que está estabelecido, a um planejamento, né? Que é aquela jogada-chave que faz a pessoa ganhar ou perder o jogo. Então, é uma luta aqui de forças presentes no trabalho poético. Legal. Veja que você tem ranhuras aqui, né? Do insight, da preguiça, do ócio, de não fazer nada, mas também a precisão, a disciplina, o rigor, né? Que está presente no tabuleiro. Legal. Marli, eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, claro. Mas a gente volta e vai continuar fazendo essa visita à exposição de Ronaldo Azeredo na Casa das Rosas. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu volto para mais um bloco de entrevistas com a professora de literatura, mestre Marli Siqueira Leite, nessa exposição de Ronaldo Azeredo, aqui na Casa das Rosas, em São Paulo. Marli, estava me mostrando o labirinto aqui, que a gente já tem imagens lá do original. Você colocou aqui no chão, que coisa maravilhosa, hein? Isso, exatamente para as pessoas pisarem, poderem passar pelo percurso do poeta. Esse é um mapa, se chama Labirintexto, esse poema. É um mapa que reúne as ruas vivenciais do poeta, né? É um mapa afetivo, um mapa da vida dele, em que ele parte da rua Teodoro da Silva, onde ele nasceu e onde nasceu também Noel Rosa. Ele tinha uma grande admiração pelo Noel. Aliás, na autobiografia ele fala... é algo que ele tem em comum comigo, ou eu tenho em comum com ele, porque nós dois somos apaixonados por Noel.
Pois é, ele diz que o Noel era um grande amigo dele, brincava, mas é na fantasia dele, porque o Noel faleceu, ele tinha um mês de vida só. Mas acho que a família tinha envolvimento com a família do Noel, enfim, lá no Rio de Janeiro. E ele passa pelos bares do Rio de Janeiro, Jacarepaguá e tal. Depois ele vem para São Paulo em 54. Tem uma passagem também por Osasco antes disso, né? Ele viveu com o pai em Osasco. Uruguaiana, eles tiveram uma passagem por lá também. E Perdizes. Primeiro Cambuci, né? Ele foi vizinho do Volpe, e depois Perdizes, termina em Perdizes. Aqui eu fui descobrir, ainda no Rio de Janeiro, com a Lígia, aqui na abertura da exposição, que esse muro aqui, que eu tentava entender o que era, ela que me contou que ele teve que estudar na escola militar, por desejo do pai. Então é a representação da escola militar. Mas ele consegue nessa obra unir São Paulo com o Rio de Janeiro, ele tem essa alma carioca e paulistana, pelo Oceano Atlântico, né? Só o poeta consegue fazer isso. Só a poesia é possível levar o Oceano Atlântico para Perdizes, né? Então, ele é um mapa do desejo, realmente, porque a gente até brinca, né? O Augusto até fala que ele é o carioca mais paulista que ele conhece, o Ronaldo Azeredo. Então, a gente brinca o tempo inteiro que é o carioca paulista, porque ele tinha os dois lados, ele não perdeu a faceta de carioca dele, com gírias, com um jeito muito brincalhão e tal, mas ele absorveu esse clima de São Paulo, rapidamente. Brincalhão a gente vê nesse poema aqui, que está logo a minha esquerda, a tua esquerda também, que de pérola em pérola a catapora, né? Na verdade, esse texto ele é puramente visual, ele não tem nem título. Né? Isso aqui foi uma legenda que eu coloquei para despertar os leitores, para decifrar o poema. Mas é uma mulher, né, contornada por um cordão de pérolas, que significa aí o luxo, a riqueza, o poder, a pompa, né? Parece uma estola ali muito chique. Mas essa pérola, ela vai se multiplicando e vai tomando o rosto da mulher. O que era pérola se transforma em catapora, em doença. Eu acho esse poema fantástico e dialoga muito com o luxo, lixo do Augusto de Campos, né? Só que de uma outra forma. Bem mais contemporâneo, de 71. 71, né? Exatamente. E trabalha só com a imagem. Então ele desafia o leitor. O que é poesia? Né? Existe poesia sem palavras? Existe. Pois é. E eu peço até desculpa para os telespectadores, vocês estão ouvindo esse barulho no fundo, mas a gente está gravando aqui na Avenida Paulista, tem obra acontecendo. Nada mais um cenário melhor do que esse, do que falar de poesia concreta, né? A gente está sentindo na prática o que é a concretitude de São Paulo, né? E essa casa é um espaço da poesia concreta, né? O espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura. Então, e muito bem administrada pelo Frederico Barbosa. Os eventos que ocorrem aqui, na maioria gratuitos, né? São todos gratuitos, na verdade. Então, é um espaço realmente aberto para a poesia, para a sensibilidade, para as artes em geral. Legal, Mali. Vamos continuar a visita aqui. Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Muito bem, a gente entra agora aqui, falou de 71, 78, Selmar. Então, aquele é o primeiro poema da década de 70, bancado pelo Volpe. Todas essas obras da década de 70 foram patrocinadas pelo Volpe. E Selmar é o último dessa série, né?
Esse foi um poema que eu tenho um carinho especial por ele, porque eu ganhei de presente do poeta, né? Quando eu fui apresentar lá o Velocidade na sala do Alexandre, ele no dia seguinte veio com o poema do avô para mim. E ele fez em parceria com um pintor, Ermelindo Fiammingue. Eu tenho, inclusive, um depoimento do Fiammingue quando ele fez essa obra, assim, com o Ronaldo. Ele estava em Boiçucanga e viu o céu quase se unindo com o mar, comentou com o Ronaldo, vamos fazer um poema nós dois. Né? Na mesma parceria céu-mar, em que se confunde, um pode ser o outro, eles fizeram poeta e artista plástico. Acho isso fantástico. Maravilhoso. Vamos continuar vendo aqui. Esse é o poema, acho que dos mais enigmáticos. Assim, eu levei um tempo para descobrir. Ele aponta, mostra, né, uma evolução de uma célula cancerígena. Isso eu fui descobrir, assim, perguntando, pesquisando, sabia que era uma célula, né? Mas falei, mas o que é isso? Aí fui perguntar, fui pesquisar. Então, é uma célula cancerígena em evolução, terminando no tumor calcificado. Ele fotografa uma pedra, né? Mas é o tumor calcificado. E ele diz, então, é dificílimo predizer o destino disso. Talvez cresça, talvez morra, mas o que é certo é que sempre o seu desenvolvimento será anormal. Eu acho esse poema bem forte. Fortíssimo, fortíssimo. Vamos continuar. Ele reproduz, Tá né? certo, vamos continuar vendo. Ele idealizou e a Medeia Azeredo, esposa do Ronaldo Azeredo, que é artista plástica também, concretizou. Fez os moldes, recortou, escolheu o tecido que ele queria. Ele era muito exigente, não era qualquer coisa. Ela tinha que pesquisar, ver o que ele realmente queria. E é um poema também visual, a palavra aparece lá na frente, né? Começa aqui nesse circuito. Aqui a gente tem um casulo todo florido, alegre e tal, a borboleta, o pulmão, numa relação similar, borboleta e pulmão, né? Vivo, alegre, colorido, mas depois você já vem com uma ruptura, né? O cinza aparecendo, tomando o pulmão e a borboleta, né? Aí você tem uma espécie de ruptura, rompe com essa sequência e entra a palavra. Porque a palavra é a morte também, né, do real. Ela vem no lugar do real. Mas, mesmo assim, a palavra arfar, ela é explorada visualmente. Né? Ela parece que está arfando ali no papel, porque tem o arfar, faz um movimento, né, de pulsação. E o F entra visualmente como uma borboleta, dando vida à palavra. Né? Depois, outra ruptura, entre o roxo, que é uma cor forte, morte, ruptura, e o morcego. Quer dizer, da borboleta, que é a leveza, a alegria, vem o morcego que suga a vida. Então, também acho um poema muito bonito, assim, o título dele é Panagens. O pano, o tecido, ele tem esse movimento da borboleta, o pulsar do pulmão, né? E eu acho assim uma obra-prima, feita em parceria o Ronaldo com a Medeia. E de fato é. Vamos continuar vendo aqui. E poesia também é brincar, né? É um jogo de armar. Como é que é isso, Marli? Pois é, esse poema se chama Armar, ele é de 77, e é um quebra-cabeça. As pessoas têm que montar. Ele vem numa caixinha pequena, também é um patrocínio do Volpe, e as peças vêm soltas, né? E o leitor tem que assumir a autoria com o autor do poema, montando o quebra-cabeça, né? Nós temos aqui, formando um corpo único, né? Maria e José, que é o amar, que é a união de dois, né, opostos, formando um corpo só. O amar está dentro do armar, desse jogo, né? Na mesma relação homem-mulher, leitor e poeta. E José e Maria formando um ser. Um ser, ou Maria José ou José Maria. Certo. Maravilhoso. Vamos mostrar um pouquinho? Aqui dá um reflexo meio para a televisão, mas você falou que tem a caixinha do armário aqui dentro, né? Lá, o armário original é aqui. A gente fez um pouco maior para as pessoas poderem interagir com o poema, né? Então, é o pequenininho. Aquele é o que nós vimos lá, é dificílimo predizer o destino disso, da célula cancerígena. Aqui é um poema vídeo que nós vamos ver lá embaixo,
que ele também fez. E esse aqui, Joaquim, é um projeto, o último projeto de poema que ele fez, é de 2005, não chegou a ser concretizado. É um cinto de castidade suspenso por 2 lanças medievais de ferro. Essa escultura teria 4 metros de altura, né? Ele não conseguiu realizar, ele faleceu em 2006. Mas era um projeto que eu fiz questão de colocar aqui. E o labirintesco que a gente viu lá fora tem o original aqui, que você foi presenteada com ele, é isso? Pois é, esse eu ganhei da Amédéia Azeredo, que é a esposa do poeta, né? Abaixo tem o Pensamento Impresso. Esse é do Augusto. Esse é do Augusto. Esse é do Augusto Campos, a gente só tem esse exemplar dele, nem a Amédéia não tem mais. E é um poema feito em transparência, vegetal suíço. É esse que você comentou, como é que vocês vão conseguir imprimir alguma Exatamente. coisa que é a dificuldade de... Aí nós fizemos uns fotogramas de cada prancha e apresentamos no vídeo ali ao lado, que é a forma de... Nem para fazer um facsímile a gente não conseguiu, porque realmente... Esse é exemplar único. Esse. Exemplar único. Né? Então, são poemas assim. O Casa de Bonecas, que já da década de 80, também é exemplar único. Não existe cópia. Tá ótimo. Vamos continuar a visita aqui. E agora a gente vai ver aqui os sonhos dourados, que você tinha falado lá embaixo, né? Como é que é isso? Então, aqui é assim, é a leveza, é o toque poético, né, numa obra que já é poética por si, que é a foto da grande Greta Garbo, belíssima, e ele, então, pinta os olhos, a pupila da Greta Garbo de dourado. O toque poético é esse. Né? Isso engrandece, isso nos faz olhar com olhos dourados para a obra. Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar vendo. Agora, mas ao descer a gente encontra essa obra Enquanto Durou. Enquanto Durou, isso. É uma frase apenas, Enquanto Durou, escrita pela Amédéia, né? À mão, tem esse particular que é importante. E ela colocou entre as letras as flores naturais. Eles fotografaram, deixaram o tempo passar, esperaram as flores murcharem, fotografaram novamente. Quer dizer, a mesma frase, a mesma montagem. A gente tem aqui em cima as flores naturais. Naturais, e a gente vai descendo o olhar e chega lá embaixo e encontra as flores já murchas. Isso, a mesma frase, mas já é uma outra realidade, porque a vida já passou. O olhar já é outro. A palavra não vai ser a mesma. Maravilha. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. E como tudo que é bom acaba na Copa, né? A exposição também, né, Marli? Isso. Esse é o último espaço do percurso, né? Inclui a década de 90 e 2010. O último trabalho publicado é de 2002, que é o Labisus 2. Mas a gente tem, no começo da década de 90 e 91, mais precisamente, essa pirâmide, que é uma espécie de uma antologia da vida poética do Ronaldo, da obra dele.
Ele faz referências aqui no conjunto ao Volpe, dedicada essa obra ao Alfredo Volpe, já tinha falecido nesse período, até pelas cores, pela forma geométrica, né? Ali nessa faceta, a gente tem o AZ de Azeredo, como ele brinca com isso o tempo inteiro, né? Isso, na verdade, era um projeto de uma exposição, de uma instalação no MAN, só que não houve verba para ser concretizada e ficou o projeto poema aqui, né? Mas era para girar aquilo. E se você olhar, tem o Alfredo Volpe também, o AV, e eles iam girar no espaço e formar uma estrela, unindo Alfredo Volpe e Ronaldo Azeredo, né? Na faceta de baixo, na face de baixo da pirâmide, a gente tem duas grandes referências. Agora você vai gostar, Joaquim, você que é amante da Pagu. Uma referência a Noijin, que era um dos pseudônimos da Pagu no Jornal de Santos, né? Ele tinha uma adoração por ela. Então, Noijin. E a mulher também, né? Tem a presença da mulher que está muito forte na vida dele. O tempo inteiro ele fala do grandioso matriarcado. O Labirintesco foi dedicado ao grandioso matriarcado. Esposa, mulher, irmãs, mãe e filha. E Neugan, que é o mesmo tipo gráfico da revista Neugandres, né, do grupo concretista que, na verdade, deu origem ao Ronaldo, né, esse contato. É verdade. E depois lá era uma espécie de uma circunferência em madeira, que era para bater uma na outra, dar um som oco. Aí ele fala da lua, representando a lua, dessas 3 noites que, segundo o poeta, ele passou fora da Terra. Aí é um mistério que não sabemos revelar, fica o enigma, que noites foram essas, mas eu tenho a impressão que são essas referências mesmo da obra, do insight, da relação dele com a arte, com a poesia, né? E só para destacar aqui para os nossos telespectadores, explicar até para eles quem é a Pagu, né? Porque o pessoal vai entender errado, o Joaquim é amante da Pagu, mas Patrícia Galvão, que foi mulher de Oswaldo de Andrade, teve com ele um filho, o Rudá de Andrade, meu filho chama Rudá por causa disso também, e realmente eu sou apaixonado tanto pela obra do Oswaldo de Andrade como pela Patrícia Galvão, jornalista de Santos. Logo que você chega em Santos, a maioria das pessoas não sabe, tem uma praça muito pequena, que ainda não faz jus à importância dela na literatura, no jornalismo, né? Logo à direita, na entrada de Santos, se chama Praça Patrícia Galvão, no morro, incrustado, e que tem um trabalho ainda a ser mostrado, a ser desvendado, talvez seja um outro trabalho aí pela frente. Daqui a gente vai para onde? Para o Labis? Os dois? Não, para cá. Para cá. Né, vou mostrar aqui. Vídeo. Você vê como ele experimentou as linguagens, né? Para cá, que é mais fácil. Ele experimentou realmente as linguagens. E essa experimentação ele levou às últimas consequências. Então, aqui é um poema vídeo, né? Ele cria uma espécie de lenda para explicar a origem do Rio de Janeiro, que é sua cidade natal, e o Ronaldo de Fevereiro. Ronaldo de Fevereiro, que ele nasceu em fevereiro, 12 de fevereiro. O Rio de Janeiro e o Ronaldo de Fevereiro. Isso, numa relação erótica, numa relação amorosa entre o Pão de Açúcar e as águas da Baía da Guanabara. Sim. Então, eu acho uma criatividade assim incrível, né, para explicar a origem dele do Rio de Janeiro, essa relação afetiva que ele tem com o lugar onde ele nasceu. E, por fim... O Zé Celso não veio aqui, não, né? Não. Zé Celso precisa ver essa exposição. Zé Celso Martinez, com certeza ele conhece essa obra vídeo. Mas eu lembro de algumas discussões com o Zé Celso, até numa montagem que ele queria fazer do Homem e o Cavalo, do Oswaldo de Andrade. E esse poema vídeo tem tudo a ver com o Zé Celso. Zé Celso precisa viver aqui. É um poema erótico, como também o último que foi publicado. Que, aliás, tem um título maravilhoso, né? Labis, então, os dois. Labis, os dois. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor
não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Isso aqui é o original, tá, gente? Esses textos são originais. Esse eu ganhei do Ronaldo Azeredo, naquele chá com poesia, e esse foi no lançamento do livro. E esse, em específico, a esposa que forneceu para a exposição, né? Para as pessoas poderem passar a mão. Ele conta com um método de leitura, isso era bem a cara do Cham, né? De ter um método de leitura para a obra. E, então, o método de leitura: feche os olhos suavemente, com as pontas dos dedos, tateie as páginas levemente. Terminada a leitura, feche o livro e pense brutalmente. Agora pode começar a sua leitura. E é um poema branco no branco, né? Você tem um relevo. É difícil aqui para os telespectadores observarem, mas o que a gente tem são as partes, você vai sentindo, são as partes do corpo da mulher. Isso é um poema erótico. E o mais interessante é ele levar o leitor a passar a mão, a ter essa relação amorosa, né? E a gente fica tentado a passar a mão. Fica tentado, exatamente. Então, aqui a gente tem a boca, eu vou dizer para vocês, porque vocês não estão com o livro aí nas mãos. O cabelo, né, da mulher amada. Dá para ver um pouquinho aí. Dá para ver. Por causa da ranhura das páginas. Coisa. Aqui, o monograma da mulher amada, né? No caso dele, a Medeia. E pode ser amor, ou pode ser qualquer outra letra, né? Do nome da amada. Aqui, os dentes da fera, né? Aqui a árvore, que tem uma relação direta com a mulher, né? Que dá frutos e tudo mais. Tem suas raízes. Essa textura, ela vem pelo olhar. Então, se você passar a mão com os olhos fechados, você imagina a textura, né? Mas ela vem mesmo com o olhar. Depois aqui, que são as ondas, as voltas do corpo e tal. Aqui a gente tem a vulva, né? A meia de seda, a perna, né, da mulher amada. A Medeia conta assim da busca dessa meia que não podia desfiar e que ela foi buscar. Uma não serviu porque desfiou. Depois a pessoa que fez não esticou devidamente, teve que fazer de novo. Então, um trabalho assim que demandava muita mão de obra e observação. E aqui a boca ou a vulva, né, saltam num gozo poético. Que maravilha, que maravilha. E essa é a última obra dele? Essa publicada. Fora aquele projeto que eu te mostrei lá, que é de 2005. Que não chegou a ser concluído. Não chegou a ser concretizado. Marli, parabéns pelo trabalho. Infelizmente, vai acabar aqui essa entrevista. A gente vai fazer outras mais, né? Mas, que coisa. Eu vou ter que voltar mais vezes aqui, porque a gente vem a trabalho e acaba não vivenciando tudo isso. Vou voltar como espectador, como admirador dessa arte, para conhecer mais de perto. E convido todos os telespectadores. Olha, eu estava conversando aqui com o pessoal da Casa das Rosas, tem muito o que mostrar. E confesso, sempre apreciador de arte, de teatro, de literatura, eu nunca havia entrado aqui. É um presente. E é gratuito. Quer dizer, é um presente para você, cidadão. Vale a pena conhecer. Obrigado, Marli. Eu que agradeço muito, Joaquim. Você é um grande amigo de longa data. E ter a oportunidade de divulgar esse trabalho do Ronaldo, para mim, é a maior felicidade, né? Eu não queria ter estudado para ficar satisfazendo o meu ego. Eu queria contribuir para a literatura brasileira. E fui buscar essa obra do Ronaldo, que estava na minha história mesmo, de professora, de educadora, e fiz com muita entrega. E é isso que eu consegui reunir, a obra completa do autor, né? Uma obra complicada, difícil de ser divulgada, mas com o apoio da Casa das Rosas, dos profissionais aqui, que são de primeira linha
né? Designer gráfica, Ângela Quina, maravilhosa a equipe dela, a equipe de divulgação de Seu Rodrigues, que intermediou esse meu grande amigo conterrâneo, que fez esse contato com Frederico Barbosa, toda a equipe da produção, equipe do educativo, que está preparada para receber os alunos aqui. Gente, a visita é gratuita, é só agendar. Vale a pena trazer os alunos. Vale sim. E você faz alguma coisa que nós, jornalistas, temos esse compromisso. Eu, Cacá, seu marido, grande jornalista, trabalhou comigo há muito tempo. Quando a gente decide fazer jornalismo, é porque a gente quer levar para a população aquilo de bom que a gente vê, às vezes aquilo de ruim, porque as notícias nem sempre são boas, mas a nossa missão é essa, e hoje eu me sinto realizado como jornalista de poder levar ao ar uma reportagem como essa. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu, Marli. Olha, o programa não acabou não, em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo. Jornal tem que ser diário. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Eu tenho certeza de que vocês curtiram cada explicação, cada detalhe e também que cada um de vocês vai ter a vontade de visitar essa exposição. Já está com vontade. Até 4 de agosto, aqui na Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista 37, em São Paulo, com entrada também pela Alameda Santos, com estacionamento, uma obra com entrada gratuita. E que é, como eu disse no começo e volto a repetir, uma aula de literatura sobre a poesia concretista. Vale a pena conferir. Espero que vocês tenham gostado dessa edição e conto com a audiência de vocês no próximo programa. Até lá!